Passo a palavra agora a Aderbal Costa Filho, professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Jean Freire, que me convidou para compor a mesa, e também na pessoa do Jurandir, em nome da comunidade de Marobá, a qual eu tenho uma vinculação muito especial, né? Eu venho acompanhando o processo de Marobá desde o início, quando a Maria Rosa diz que a CPT desenvolveu toda uma empreita de mapear as comunidades. A essa época estávamos juntos, né, numa parceria com a CPT, para dar visibilidade às comunidades quilombolas e às comunidades tradicionais do Baixo Jequitinhonha, bem como também do Médio, bem como também do Alto, né? É um projeto que eu coordeno, e desde 2011, né, a gente vem atuando para poder fortalecer comunidades e pleitos, né, comunitários em termos dos direitos territoriais, mas também dos direitos sociais, culturais, enfim, dos demais decorrentes. Eu represento o GESTA, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, que tem mapeado conflitos, mas também tem empoderado comunitários e comunidades, né, para a luta. Represento também o Cidade e Alteridade, que é um programa da Faculdade de Direito da UFMG, que também tem incidência política, e também represento o Comitê Quilombos, da Associação Brasileira de Antropologia, né? Nós já circulamos a notícia no âmbito da aba e vamos tentar atualizar a nota, aquela que foi feita pela CPT, para poder circular uma nota atualizada, inclusive constando dessa audiência, para todo o Brasil, para todo o quadro de associados. Vocês sabem que a antropologia é uma ciência engajada, né? Sempre em prol das comunidades historicamente excluídas, e eu tenho a honra de ter protagonizado muitos processos de regularização fundiária aqui no Estado, e tenho a frustração de nunca ter visto aqui no Estado nenhum título ser entregue às comunidades com as quais trabalhei como antropólogo, né? É certo que essa exposição e esse trabalho engajado e comprometido de alguns acadêmicos, né, não são todos, mas de alguns acadêmicos, resulta em retaliações, né? Eu já mudei de Mato Grosso para Minas por ameaça de morte, e aqui em Minas também já sofri algumas, mas assim, nada tão grave quanto a tortura sofrida, né, pela Rosa e pelo Jurandir, e a tentativa de homicídio. Eu fico perplexo, né, com a morosidade do Estado e a falta de compromisso, inclusive, do governo de Minas Gerais. Recentemente, a gente está envolvido, de fato, em minutar um decreto que regulamenta o artigo 6º da Lei 21.147, que eu tive a honra de participar de forma efetiva na construção, garantindo esses direitos territoriais e demais para todas as comunidades tradicionais do Estado. E foi acolhido por esta casa, né, pela Comissão de Direitos Humanos, à época. A Lei 21.147 teve também um protagonismo da CIMOS, né, do Ministério Público Estadual, nessa articulação. Mas tudo que a gente faz, que é as inúmeras oficinas que dá sobre direitos territoriais, empoderando comunidades, né, estabelecendo parcerias, né, não só em termos de estratégias de lobby, mas de advocacy, ao nível local, também ao nível do governo federal, ao nível parlamentar, né? Quer dizer, a gente roda o Brasil inteiro e a situação não é diferente, em todo lugar. Agora, o Estado de Minas Gerais, por demais retrógrado, no que diz respeito à estrutura fundiária, né? Agora, e muito tardiamente, que está construindo um dispositivo para poder titularizar ou titular terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades. Eu estou participando desse processo, né? João Pio já fez referência, eu acho tardio, mas antes tarde do que nunca. Eu acho que a questão da morosidade é muito grave, né? A gente sabe que há diversas formas de matar, e seguramente
essa burocracia, essa morosidade, a falta de interesse político do Estado brasileiro na resolução dessas questões é uma das mais graves. E mata. Não mata pessoas, mas mata interesses, aspirações de autonomia, liberdade, utopias. E a gente se sente solidário, sabe, na luta da comunidade Marobá dos Teixeiras e também de todas as comunidades de Minas Gerais. Talvez eu tenha sido um dos antropólogos em Minas que mais elaborou relatórios de identificação e delimitação de territórios, portanto, um dos mais frustrados, né, de que não ter consecução todo o esforço feito. E a gente fica sem graça, né, porque, no fundo, não é uma questão do setor de regularização, nem da Lucy, nem do Antônio Carlos, é uma questão de interesse político do Estado brasileiro, né? Para vocês terem uma ideia, a gente está na mira da CPI contra a FUNAI e INCRA, que foi instituída em novembro de 2015, na Câmara dos Deputados. Eu acompanhava ainda no início da audiência aqui, a audiência que está rolando lá, em que muitos colegas estão sendo indiciados por terem feito relatórios de identificação e delimitação territorial. Eu sou indiciável, ainda não fui, mas seguramente serei, exatamente por conta do meu trabalho testemunho, né, em prol e na luta pela regularização desses territórios. Então, assim, a perseguição é muito grande. Vez por outra, nosso problema é no âmbito do Estado ou no âmbito da Advocacia Geral da União, né? A gente recebe arguições de suspeição e de impedimento quando tenta ajudar as comunidades. O doutor Estevão é testemunha que recentemente eu sofri isso, tentando ajudar os comunitários na Serra da Canastra. Enfim, não estou dizendo, é lógico, quem sofre mais é quem está na ponta, né? Porque está lá diretamente e permanentemente. E não tem como ser diferente. Agora, a gente não, a gente vai lá, se compromete, desenvolve um trabalho com o máximo de competência, mas seguramente também não escapamos a retaliações, não. Né? Sofremos perseguições, sofremos ameaças, intimidações, né? E do próprio Estado brasileiro. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo, vocês sabem disso, o Estado ele sopra, mas ele morde, né? Ele concede a garantia de direitos, reconhece, mas não efetiva. Enfim, a gente lida com isso continuamente no trato com as comunidades, né? Desde quando eu me entendo por profissional da área da antropologia, eu tenho atuado na regularização de territórios indígenas e quilombolas. São só 30 anos de atuação. Nunca foi diferente. Mas o Estado de Minas Gerais, particularmente, é o pior. É o meu Estado. Eu nasci aqui. Eu me envergonho disso. Bom, eu gostaria de finalizar externando aí a solidariedade do GESTA, do Cidade e Alteridade, do Comitê Quilombos. A gente se coloca à disposição, deputado Jean Freire, de circular essa nota entre todos os associados e publicizar essa tentativa de homicídio, né, e a tortura sofrida pela Rosa e pelo Jurandir. Eu me sinto corresponsável porque acaba que, nas nossas idas, né, Rosa, a vinculação de Rosa com a comunidade se efetivou de uma maneira sem precedentes, né? Ou seja, eu estou imbricado, né, nesse processo e eu sinto na pele, né, todo esse sofrimento da comunidade. Então, desculpa emocionar, mas não tem como não se indignar e não se emocionar nessa situação. Bom, a gente se coloca à disposição, a gente vai circular essa nota e dar publicidade. Certamente a Associação Brasileira de Antropologia, sua diretoria, vai oficiar, né, no sentido de mandar ofícios com a nota para os órgãos competentes ou aqueles que têm, de fato, não têm sido suficientemente competentes para poder se anteciparem a conflitos dessa natureza e, sobretudo, a agressões tão violentas e tão sofridas para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Derbal.